Nesse momento, irmão, nós vamos entrar na palavra do Senhor. Antes de eu convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias, fazer aqui um pequeno exercício com os irmãos e preste muita atenção. Se você por um dia pudesse ser um animal, qual animal você seria? Qual, amado, que você seria? Vamos lá. Leão. Baleia. Muito bom. Na água, liberdade. Um pássaro, uma águia, um tigre, um macaco para ficar na árvore brincando, pulando. É legal, né, amados? Enfim, os irmãos falaram e os que não falaram pensaram. E em muitos animais, como esse, leão, tigre, algum tipo de peixe, uma foca, algum pássaro. Mas eu tenho certeza que ninguém aqui pensou em um dia ser uma ovelha, certo? E a ovelha, só se você realmente conhece muito bem a Bíblia, talvez você tenha pensado. Mas vamos supor que você não conhecesse a Bíblia. Você dificilmente falaria: eu queria ser uma ovelha. Principalmente se você conhecesse um pouco sobre esse animal. É aí que você não ia querer ser mesmo uma ovelha. Porque a ovelha, amado, é um dos animais mais frágeis que existe. A ovelha é um animal de pouca inteligência. A ovelha, podemos dizer que é até um animal um pouco bobinho. A ovelha, ela não tem defesa nenhuma. A ovelha, ela não tem nenhum mecanismo de ataque. A ovelha é um animal que se perde com facilidade. Ela consegue ver um pouco o que está ao seu redor, consegue sentir quando vem algum predador, mas ela não consegue ter um senso de nitidez naquilo que está na frente dela. Então a ovelha é um animal muito frágil e que ela depende totalmente do seu pastor. De maneira que se algum predador vai ao ataque a alguma ovelha, geralmente ela vai ser pega, a não ser se o pastor intervir. Mas o interessante é que uma das analogias bíblicas mais profundas que tem da relação do Senhor Jesus conosco como igreja é a analogia do pastor e da ovelha. Qual foi o texto que nós lemos no início do culto? Qual foi, amados? O Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ali o salmista está falando dessa relação, de que Deus é o nosso pastor e nós somos ovelhas. E essa analogia, ela ressalta justamente isso, essa relação aonde Deus, Jesus como nosso pastor, Ele cuida de nós e nos guia, e nós como ovelhas somos totalmente dependentes dEle. E é nisso que nós vamos meditar nesta manhã. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10. João 10, versículo 9. Eu estarei lendo e os irmãos tão somente acompanhem. João 10, versículo 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Somente até aí, amados. Os irmãos sabem que nós estamos numa série de mensagens sobre o Evangelho de Jesus, segundo relatou João. E hoje nós estamos aqui no capítulo 10.
O capítulo 10 de João, que é um capítulo maravilhoso, e depois os irmãos podem estar lendo em suas casas, na verdade ele é uma resposta ao capítulo 9, que nós meditamos a semana passada, que relata a história de um cego de nascença, que Jesus cura este cego, e agora os líderes religiosos da época, eles não concordam com aquela cura, não aceitam a forma com que Jesus fez, porque era um sábado, e eles, como se prendiam às suas tradições, eles tinham dificuldade de ver a obra que Jesus estava fazendo, e agora, por rejeitarem a Jesus, eles expulsam aquele homem, que outra hora era cego, e agora via, eles expulsam ele da sinagoga, mandam ele embora. Essa atitude é uma atitude errada, vergonhosa, porque eles, como líderes religiosos, eles deveriam abraçar as pessoas, cuidar das pessoas, mas eles fazem o oposto, eles lançam as pessoas fora, como se não fossem nada. E é por isso que agora no capítulo 10, o Senhor Jesus vai falar do bom pastor, porque lá no Antigo Testamento, Deus ele vai falar sobre os maus pastores, que maltratavam as ovelhas, que matavam as ovelhas, e Jesus então ele vai fazer um contraponto, dizendo, olha, aqueles dali são os maus pastores, mas eu, Jesus, sou o bom pastor. E é por isso que aqui ele vai falar dessa relação entre o pastor e a ovelha, que é uma das analogias mais profundas que tem da nossa relação com Deus. Mas para que nós possamos entender a profundidade dessa analogia, nós temos que voltar lá atrás e entender como que era a cultura naquela época, como que era essa relação entre o pastor e a ovelha. E agora aqui eu não estou falando mais de forma espiritual, mas eu vou falar da forma literal, como que um pastor, um homem que cuidava do animal ovelha, como que era essa relação, que era algo muito importante e algo muito profundo naquela época. Primeira coisa que nós temos que entender, amados, para entendermos o que Jesus quis dizer, nós temos que aprender um pouquinho sobre a ovelha, sobre o animal ovelha. Em primeiro lugar, existe a ovelha, o carneiro e o cordeiro. Qual que é a diferença entre esses três animais? Quando a ovelha ela tem um filhote, um filhotinho, o filhote da ovelha se chama cordeiro, independente se é macho ou fêmea. Então o filhote se chama cordeiro. Quando esse cordeiro cresce, se for fêmea, ele vai ser a ovelha, e se for macho, vai ser o carneiro. Então o filhotinho é o cordeiro, e quando cresce se torna ou ovelha ou carneiro. O carneiro, ele é um animal briguento. O carneiro, inclusive, é muito comum o carneiro ficar dando cabeçada um no outro. E a cabeçada do carneiro é forte, amados, a ponto que você encontra vídeo na internet de carneiro dando cabeçada em vaca, e a vaca morreu na hora. Agora deixa eu te dar uma dica aleatória aqui: nunca faça carinho na cabeça do carneiro, porque se você fazer carinho na cabeça do carneiro, ele vai entender que você está chamando ele para briga, e ele vai para cima de você te dar cabeçada. Enquanto ele não te derrubar, ele não vai parar. Inclusive, uma cabeçada de um carneiro pode quebrar a sua perna. Não sei se você já viu um vídeo na internet que as pessoas às vezes colocam, de umas ovelhas, e uma ovelha dando cabeçada num pastor. Quando já viu esse vídeo já? Não viram? Eu vou mandar para os irmãos qualquer dia. E as pessoas estão vendo, é a ovelha. Não, não é a ovelha, é um carneiro. A ovelha não faz isso. Se a ovelha fizer isso de dar cabeçada, é um comportamento estranho, não é natural. Porque o carneiro sim, ele é briguento. Agora a ovelha, preste muita atenção, a ovelha é totalmente ao oposto do carneiro. A ovelha é um animal carinhoso, é um animal dócil, é um animal que gosta de carinho. A ovelha, como eu disse, ela não tem ataque, ela não tem como se defender, é um animal indefeso. E é por esse motivo que a ovelha, ela depende tanto do pastor. Porque se o pastor naquela época não estivesse junto com a ovelha, ela se perdia com facilidade,
ela caía em buraco, ela morria de fome, ela morria de sede, o predador pegava ela. Então, na época de Jesus, os pastores de ovelha, eles eram homens respeitados. Por quê? Porque não era qualquer um que poderia ser um pastor. Ser pastor naquela época não era um trabalho para um amador. Não era qualquer pessoa que falava, vou cuidar de uma ovelha. Não, tinha que ser alguém preparado. Geralmente os pastores eram homens que vinham já de família, que ele cresceu lá junto com o pai dele, cuidando das ovelhas, e ele foi aprendendo ao longo dos anos. Porque um pastor, ele tinha que ser várias coisas. Em primeiro lugar, um pastor, ele tinha que ser um veterinário. Ele tinha que ter conhecimento. Porque a ovelha é um animal tão frágil, que dependendo do que ela come, ela já passava mal. A ovelha é um animal que não bebe água suja, não bebe qualquer água. Se a ovelha beber uma água impura, vai fazer mal para ela. Então o pastor, ele tinha que se preocupar em levar a ovelha para beber água fresca, água pura. A ovelha é um animal que não come qualquer coisa. A ovelha é tão sensível que o pastor, quando ele levava a ovelha em um pasto, antes de soltar as ovelhas, ele caminhava pelo pasto para ver se não tinha alguma planta venenosa, porque a ovelha, ela não sabe o que ela come, o que tiver na frente dela ela vai comendo, e se ela comer uma planta venenosa, ela morria. Então o pastor tinha que ir na frente para cuidar da ovelha. A ovelha é um animal que tem uma saúde frágil, às vezes ela tinha alguma ferida, alguma doença, e o pastor tinha que saber identificar e tratar daquilo. Para você ter uma noção, até na hora do parto, a ovelha não consegue fazer sozinha muitas vezes. Às vezes quando vai nascer o cordeiro, ele está virado para o lado errado, e o pastor tem que ir lá e ajudar a ovelha a fazer o parto. A ovelha é um animal frágil. O pastor também tinha que ser soldado muitas vezes, porque quando vinha o predador, preste muita atenção onde eu quero chegar, amado. Quando vinha um predador, a ovelha não sabe se defender. Então o pastor era aquele que vinha com o cajado e atacava quem ia atacar a ovelha. Ele defendia a ovelha. Lembra de Davi? Quando ele foi enfrentar o Golias e as pessoas desprezaram ele pela sua estatura, ele falou, não, eu tenho experiência, eu já matei urso, eu já matei leão. Quando ele veio pegar as ovelhas do meu pai, eu peguei o urso, eu peguei o leão e protegi as ovelhas. Porque é assim, o pastor, ele tinha que muitas vezes ir para a luta para proteger a ovelha. Então o pastor, ele tinha que dedicar em tempo integral às ovelhas. Preste muita atenção. A ovelha era um animal tão frágil, meu amado, que até na hora que ela ia dormir, o pastor tinha que acordar à noite para ir ver as ovelhas. Porque às vezes durante a noite ela brincava tanto com as outras ovelhas, que ela deitava cansada de barriga para o alto, e às vezes ela não conseguia virar para o outro lado, e morria sufocada. Então até nisso o pastor tinha que ir lá, olhar ela e cuidar com todo carinho. Então percebam que ser um pastor na época de Jesus era um trabalho espinhoso, era um trabalho difícil. O pastor, ele tinha que se preocupar em prover para a ovelha a provisão. Ele tinha que todos os dias prover água e prover alimento. E muitas vezes o pastor, ele também tinha que ser especialista em geografia, porque às vezes, principalmente lá em Israel, que é uma terra seca, e você encontra lugares com plantas, com grama, com água, em lugares específicos. Então às vezes o pastor estava aqui e acabava o pasto, então ele tinha que ir para o outro lado, e ele tinha que se planejar, porque se nesse meio do percurso ele não chegasse a tempo aonde ele queria chegar, as ovelhas morriam de fome e de sede. Então ele tinha que ter conhecimento geográfico. O pastor, ele tinha que se dedicar em tempo integral às ovelhas. Muitas vezes o pastor, ele tinha que dormir em cavernas para cuidar das ovelhas. Muitas vezes a família tinha que morar junto com o pastor e morar em lugares desertos para cuidar da ovelha. O pastor naquela época, ele corria risco de vida para cuidar das suas ovelhas. Então perceba o nível de dedicação que tinha. E é por isso que Jesus, ele vai usar essa analogia, dizendo que ele é o bom pastor. Porque nós somos como as ovelhas, no sentido de que assim como a ovelha dependia totalmente do pastor, nós dependemos totalmente de Jesus. Ele é o nosso bom pastor.
Como Jesus disse que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, Jesus também deu a sua vida por amor de nós. O bom pastor, ele dedicava tempo integral para as suas ovelhas, e Jesus também dedica tempo integral à sua igreja. Ele disse: eis que estou convosco todos os dias. E é por isso que ainda que a família te abandone, os amigos te abandonem, o teu pastor Jesus jamais vai te abandonar. Como é bom saber, amados, que nós somos ovelhas do Senhor Jesus. Aquele homem cego de nascença, ele foi lançado fora pelos religiosos, mas o nosso pastor Jesus, ele jamais vai te lançar fora. Alguém pode te lançar fora, alguém pode te desprezar, alguém pode tratar você como nada, mas Jesus, ele te carrega no colo, ele cuida de você e ele te ama, assim como um pastor cuida das suas ovelhas. Mas o Senhor Jesus, ele vai falar do ladrão e do mercenário. E aqui eu quero que você preste muita atenção, porque João 10 é justamente uma resposta ao capítulo 9. E quando ele fala dos mercenários e do ladrão, ele estava se referindo aos líderes religiosos daquela época. Vamos comigo em João capítulo 10, amado. Eu estou falando todo esse contexto para que os irmãos consigam entender o que esse texto significa. João capítulo 10, o versículo 10 diz assim: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Geralmente este versículo, nós interpretamos que esse ladrão aqui é o nosso inimigo, é o diabo. Porém aqui, a interpretação mais correta é que esse ladrão não representa o diabo. Ele representa os líderes religiosos, os falsos líderes. Aí você fala, mas como assim? O diabo não veio para matar, roubar e destruir? Sim, ele faz isso mesmo. Mas nesse contexto aqui, esse ladrão, ele representa principalmente os líderes. Vamos aí, deixa aberto sobre ele, por gentileza. Vamos comigo, amados. Lá no versículo 8. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Veja que ele coloca aqui no plural: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Então ele está falando dos falsos profetas, que se passaram por Cristo, que enganaram o povo, que tentaram enganar o povo. E aí depois ele fala, mas o ladrão não veio senão a roubar, matar e a destruir. Ele está falando que esses ladrões que vieram antes, a única coisa que eles produziam era isso: matar, roubar e destruir. E aqui nós precisamos entender a diferença de ladrão e mercenário, que representa os falsos líderes que existiam naquela época e existem ainda hoje. E aqui eu quero que os irmãos entendam que quando eu estou falando aqui de falsos líderes, eu não estou dizendo que todo líder é falso e que só existe um verdadeiro. Não, existem muitos homens de Deus em vários lugares, amados, aqui em Itu e em vários lugares, que fazem a obra de Deus com sinceridade. Mas existe também os falsos líderes. Preste muita atenção aqui, não desvie a sua atenção. Os falsos líderes, porque Jesus disse que teria. Jesus disse que existiria homens que se passariam por pastores, que se passariam por líderes, mas na verdade eles são ladrões e mercenários. Mas existe uma diferença entre ladrão e mercenário. Qual é a diferença? O ladrão, ele é um falso profeta. O ladrão é aquele que só produz coisas más. Ele quer roubar, matar e destruir. O ladrão é o falso profeta. Mas o mercenário muitas vezes ele não é um falso profeta, mas é aquele que cuida das ovelhas apenas pelo dinheiro. Veja bem, quando o Senhor Jesus fala do ladrão, o ladrão é justamente aquele que ele se passa por uma coisa que ele não é.
E é por isso que Jesus fala que eles só veio para matar, roubar e destruir. Porque um homem, quando ele se propõe a fazer a obra de Deus, sendo que ele não ama Deus de verdade, ele não tem temor a Deus, ou seja, ele está sendo um falso líder, um falso profeta. E infelizmente, existem muitos, amados, existem muitos que não têm temor a Deus, que não amam a palavra, que não amam a Jesus. Mas Jesus também fala do mercenário. E o que é o mercenário? É aquele que ele só faz por dinheiro. Agora veja o que Jesus disse, abra comigo aí João 10, versículo 13. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Os irmãos vão entender agora o que significa o mercenário. Na época de Jesus, quando um pastor ele ia cuidar das ovelhas, tinha o aprisco de verão e o aprisco de inverno. Preste muita atenção. Quando era o verão, o pastor ele saía pelos lugares em busca de pasto para as suas ovelhas. Então ele ia procurar, como disse no Salmo 23, pastos verdejantes. Mas quando chegava a noite, ele tinha que dormir com as suas ovelhas. Então muitas vezes eles dormiam em cavernas. Eles iam em cavernas, entravam com as suas ovelhas, e essas cavernas geralmente só tinham uma entrada e uma saída. A caverna não tinha porta. Presta atenção, amados. A caverna não tinha porta. Não tinha como colocar lá uma porta de madeira. Não. Então o pastor, ele dormia na porta. E é por isso que ninguém entrava nem saía se o pastor não deixasse. Ele ficava ali a noite inteira de vigia. E é por isso que Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagens. É por isso que Jesus é a única porta, é o único caminho, é a única forma do homem ser salvo. Não existe outra porta. Jesus disse: eu sou a porta. É por isso, amados, que não existe outra forma. Não é pela religião, não é pela igreja A, B ou C. A única forma do homem ser salvo é através de Jesus Cristo. Ele é o nosso pastor, Ele é o caminho, Ele é a porta, e Ele é o único nome pelo qual o homem pode ser salvo. Você não vai ser salvo porque você congrega na igreja Peregrino, ou na igreja presbiteriana, ou na igreja A, B, C ou D. Você é salvo pela sua fé em Jesus Cristo. Quando você crê em Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, você é salvo, porque a palavra diz que se creres em Jesus Cristo com o teu coração e confessares com o teu lábio, serás salvo. A salvação é única e exclusivamente através de Jesus. Mas a questão é que os homens ao longo do tempo, por causa do seu egoísmo, por querer ter controle sobre as pessoas, eles ficam colocando obstáculos, dizendo: olha, Jesus é a porta, mas se você não estiver aqui na minha igreja ou na minha religião, você não é salvo. Não, meu amado, é apenas através de Jesus Cristo que nós temos salvação. Então o pastor, ele colocava as ovelhas na caverna e ele ficava na porta. Muitas vezes, quando ele não encontrava uma caverna e ele estava no aprisco de verão, ele colocava pedras em algum local aberto, fazia ali um aprisco e ficava na porta. E às vezes o ladrão vinha e pulava as pedras para pegar alguma ovelha. E é por isso que ele diz que se alguém tentar entrar por outro lugar que não seja a porta, é ladrão e salteador. Agora veja, eu vou chegar agora no mercenário. No aprisco de verão, os pastores ficavam em lugares abertos, em cavernas. Mas quando chegava no inverno, muitas vezes eles iam para a cidade. E na porta da cidade tinha um aprisco, aonde ficava ali várias ovelhas de vários pastores. E ali ficava as ovelhas, e um homem cuidava daquelas ovelhas. Ele era pago para aquilo. Quando chegava no dia pela manhã, o pastor vinha
e ele chamava as suas ovelhas, e lá estavam aquelas ovelhas. Por exemplo, se ele tinha 30 ovelhas, as 30 ovelhas dele estavam junto com outras 100 ovelhas, mas quando o pastor vinha de manhã, e ele chamava as suas ovelhas, ele falava alguma coisa, as ovelhas que estavam lá espalhadas, elas vinham uma a uma, porque as ovelhas conheciam a voz do pastor. E é por isso que Jesus disse, que as minhas ovelhas conhecem a minha voz. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Sempre, amado, quando eu vou orar a Deus para pregar a palavra, eu falo para o Senhor Jesus: Senhor, a igreja é tua, as ovelhas são tuas, eu também sou a tua ovelha, então coloque uma palavra no meu coração, para que através de mim, as pessoas ouçam a sua voz, porque o que faz nós sermos transformados, amados, não é a palavra do homem, não é por força, não é por violência. Não adianta eu vir aqui gritar, brigar com os irmãos, querer impor. Não, porque você é ovelha de Jesus, e você ouve a voz de Jesus. Se Jesus falar através de mim, se eu estiver falando aqui as palavras dele como eu estou falando, eu tenho certeza que você vai ouvir, porque o Espírito Santo fará a obra em seu coração. As ovelhas conhecem a voz do pastor. Agora presta atenção, e agora eu vou chegar aqui no mercenário. Os pastores colocavam as ovelhas num aprisco para que alguém cuidasse delas. Porém, esse homem que cuidava, ele estava cuidando por dinheiro. Então, muitas vezes, quando vinha o lobo para atacar aquelas ovelhas, o mercenário, ou seja, aquele homem que estava cuidando, muitas vezes, como as ovelhas não eram dele, o que ele fazia? Ele fugia. O pastor não. O pastor, se vinha o lobo, ele brigava com o lobo, ele morria pelas ovelhas. Agora os cuidadores, muitas vezes eles fugiam, porque ele dizia o quê? Eu vou perder a minha vida por causa dessa ovelha, vou nada. E ele deixava a ovelha. Então o mercenário aqui representa aquele que até cuida das ovelhas, mas ele faz isso por interesse próprio. E infelizmente existem muitos, amados. Eu me lembro uma certa feita, e já conheci muitos homens, líderes, que exerciam a obra de Deus apenas por interesse. Os irmãos sabem, e para quem não sabe, eu vou informar. Nós estamos aqui fazendo a obra de Deus, pastoreando a igreja, e eu sou voluntário. Não ganho R$1 para estar aqui. A Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. Então um pastor, que ele tem um salário, não é errado. Porém, o problema é que muitos colocam isso como prioridade. No meu caso, eu sou voluntário, porque eu entendo que eu estou servindo a Jesus. Eu também sou ovelha dele, mas eu estou fazendo a obra de Deus, porque nós temos que fazer a obra voluntariamente. Mas o líder, quando ele faz apenas por interesse próprio, ele não tem nenhuma dificuldade em jogar pessoas fora. Como que você conhece um líder mercenário? É porque ele joga as pessoas fora com facilidade. Essa semana eu vi um vídeo de um suposto líder, que ele estava lá na igreja, quando de repente, ele estava lá orando por uma pessoa que estava enferma, e aí não estava acontecendo muita coisa, e aí esse líder em determinado momento ele fala assim: olha, tem 2 pessoas aqui, que estão duvidando, vai embora, vai embora. Veja, esse é um comportamento típico de alguém que não tem amor pelas pessoas. Eu aprendi uma coisa, amados: a igreja é um local que tem todos os tipos de pessoas. Eu oro ao Senhor Jesus falando: Senhor, envia as pessoas que o Senhor quiser enviar, e o que estiver ao meu alcance, eu irei fazer. Porque muitos líderes, eles só querem ter pessoas que estão bem, pessoas que têm uma boa condição, que estão bem fisicamente, mentalmente, financeiramente. Mas eu aprendo que a igreja, amados, o Senhor vai mandar as ovelhas que Ele quiser. E ainda que a ovelha esteja manca, esteja doente, ainda que a ovelha seja um pouco briguenta, ainda que a ovelha seja um pouco rebelde, ainda que a ovelha, às vezes ela dá uma cabeçada no pastor, não importa. É Jesus que mandou a ovelha, e nós vamos cuidar dela. Esse deve ser o nosso comportamento. Eu como pastor, e você também como irmão. Se Deus colocou uma pessoa na sua vida, amado, preste muita atenção. Às vezes Deus colocou uma pessoa na sua vida, e você fala: mas essa pessoa aqui é meio problemática,
Ah, mas essa mulher aqui só me dá dor de cabeça. Ah, mas esse homem, esse vizinho, essa pessoa, não importa, amado. Se Deus colocou na sua vida, é uma ovelha para você cuidar. Não manda ela embora. Cuida dela, amado. Ajuda ela, porque é uma ovelha que Jesus colocou para você cuidar. O mercenário não, ele manda embora. Então é por isso que nós temos que cuidar um dos outros. E Jesus ele fala que o pastor, o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o ladrão, ele apenas busca o seu lucro próprio. Ele apenas produz destruição, porque ele é um falso líder. E o mercenário é aquele que só faz pelo dinheiro. Agora, para concluir, eu quero falar sobre a ferramenta de trabalho do pastor. Já estou finalizando, amados. O pastor, ele tinha uma ferramenta de trabalho principal. Qual que era? Qual que era, amados? Quando você vê um pastor, qual que é a ferramenta de trabalho do pastor? Qual? O cajado. O cajado, ele tem 3 finalidades: proteção, direção e disciplina. Proteção, direção e disciplina. Quando você pega um cajado de um pastor, em uma das pontas dele, ela é pontuda. Aquela ponta era para quando viesse algum predador, o lobo, o leão, algum outro animal. Então o pastor pegava aquela parte e atacava o predador, para proteger as suas ovelhas. Primeira lição: é Deus que nos protege contra o mal, amados. Não adianta nós pensarmos que nós vamos conseguir fazer tudo por conta própria. Quando alguém te ofende, quando alguém tenta te prejudicar, a Bíblia diz que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. No mundo aí fora, as pessoas são vingativas. Se alguém me fez alguma coisa, eu vou fazer o dobro. Se alguém me falou alguma coisa, eu vou falar também. Se alguém me prejudicou, eu também vou prejudicar. Mas quando você entende que você é a ovelha de Jesus, que Ele é o teu pastor, você vai entender que você não precisa atacar ninguém. Jesus é que vai te justificar. Ele é que vai te proteger, porque o pastor protege as suas ovelhas. Segunda finalidade do cajado era direcionar a ovelha. Se você reparar, você vai perceber que no cajado do pastor tinha uma parte que era redonda. Já viu? A parte redonda. Eu disse para os irmãos que a ovelha é um animal que ela se perde com facilidade. Então a ovelha, ela consegue olhar para um lado, o outro, ver alguma coisa na frente. Ela consegue até sentir quando está vindo um predador atrás. Mas quando ela vai tentar fugir, ela não consegue fugir direito, porque ela não tem senso de direção. Então a ovelha, quando as ovelhas estão caminhando, às vezes uma ovelha, ela sai para um lado, ela está indo para o outro lado e quer levar as outras ovelhas junto com ela. Então o pastor, ele pega o cajado no pescocinho da ovelha e coloca ela de volta para o caminho, para a direção certa. Assim Deus faz conosco. Muitas vezes nós estamos saindo da direção. Muitas vezes na nossa vida nós estamos indo para caminhos que nós achamos que é o melhor caminho, mas a ovelha, ela não tem muito bom senso de direção. Nós não sabemos o que é o melhor para nós. Deus é que sabe. E é por isso que cada decisão que nós vamos tomar, nós temos que buscar um direcionamento da parte de Deus. Senhor, antes de eu ir, antes de eu fazer isso, antes de eu seguir essa direção, é isso que o Senhor quer para mim? E aí Deus, ele vai trabalhando no seu coração. Porque quando nós começamos a sair fora da direção, o nosso pastor Jesus, ele vai usar alguma circunstância da vida. Ele vai usar, presta atenção, amado, preste muita atenção, já estou finalizando. Ele vai usar uma palavra, ele vai usar alguém para te dar um conselho. E às vezes nós não aceitamos. Ah não, essa pessoa está me julgando, essa pessoa se acha melhor do que eu, essa pessoa está me criticando. Não, às vezes é Jesus usando essa pessoa para te colocar de volta no caminho.
Porque nós, como ovelhas, às vezes não sabemos qual é o melhor caminho a se seguir, mas Jesus ele vai nos direcionando pela palavra, usando pessoas. Então seja sensível ao cajado do pastor, seja sensível à palavra de Jesus, porque às vezes ele está direcionando você, para que você não caia num buraco, para que você não se perca, para que você não morra. Então o pastor ele usava o cajado para direcionar a ovelha, mas muitas vezes o cajado ele tinha uma terceira finalidade, que era disciplinar. Em alguns casos extremos, o pastor tinha que quebrar a perna da ovelha. O pastor pegava o cajado e quebrava a perna da ovelha. Uma certa feita, um grupo de turistas estava lá em Israel, e eles estavam observando um pastor com as suas ovelhas, quando de repente o pastor ele pega o cajado e quebra a perninha da ovelha. Quebrou a perna da ovelha, e as pessoas ficaram assustadas. Como assim? Que absurdo, quebrando a perna da ovelha, cadê aqui alguma associação dos animais? Vamos denunciar esse pastor. Mas aí o guia turístico foi lá conversar com o pastor, e o pastor explicou para ele, e ele voltou e foi explicar para os turistas. O que aconteceu ali foi o seguinte: aquela ovelha era uma ovelha rebelde, era uma ovelha fujona. Eu tentava de todo jeito falar com ela, mas ela não ouvia mais a minha voz. Eu tentava com o meu cajado direcionar ela, mas ela não obedecia mais nem o cajado. E muitas vezes ela fugia, e às vezes quando ela fugia, outras ovelhas iam atrás dela. Uma certa feita ela fugiu e ficou 3 dias desaparecida. E quando eu achei ela, ela estava quase morta de fome e de sede. Uma outra feita ela fugiu e quase foi picada por uma cobra. E ela não ouvia mais a minha voz, ela não me obedecia, ela era uma ovelha rebelde, fujona. Um certo amigo meu até me disse: sacrifica essa ovelha, mata ela, leva ela para ser sacrificada. Mas o pastor disse: mas eu não vou fazer isso, porque eu gosto dessa ovelha, eu amo ela, eu cuido dela desde quando ela era pequenininha, e como eu amo ela, eu tive que quebrar a perna dela. Mas quebrar a perna dela doeu mais em mim do que nela, doeu mais em mim do que nela. E eu quebrei a perna dela, e a partir de agora, essa ovelha ela não vai conseguir andar mais. Então a partir de agora, essa ovelha vai ter que andar nos meus ombros. A partir de agora, onde essa ovelha for, ela vai ter que andar no meu braço, ou nas minhas costas. E aí o que vai acontecer? Essa ovelha vai conviver comigo de dia e de noite, e ela vai se acostumar com o meu cheiro, ela vai se acostumar com a minha voz, e ela vai se acostumar de tal maneira que nunca mais ela vai conseguir ficar longe de mim. A ovelha ela vai se acostumar de tal maneira que quando ela estiver lá no pasto, se ela não sentir o cheiro do pastor, ela vai começar a ficar inquieta, preocupada, porque ela é dependente do pastor. E é por isso que eu quebrei a perna dela. Agora vamos aplicar para nós. Muitas vezes nós estamos saindo da direção, e o Senhor Jesus ele está nos direcionando com o cajado. Não vai para essa direção. Ele usa pessoas, ele usa a palavra, e nós muitas vezes, como ovelhas fujonas, rebeldes, nós não queremos obedecer. E às vezes por amor a nós, para não nos perder para o diabo, o Senhor Jesus, Ele permite que as circunstâncias da vida quebrem as nossas pernas. Ele permite que aconteça alguma dor, alguma perca, algum problema, alguma situação difícil, para que através dessa situação, nós possamos nos aproximar do pastor novamente, nós possamos nos aproximar de Jesus novamente. Porque às vezes quando está tudo bem, amado, nós nos esquecemos dele. Mas às vezes na hora da dor, a gente começa a orar, a gente começa a se prostrar, e nesse processo de cura,
E nesse processo de que o Senhor está nos renovando novamente, está nos levantando novamente, nós nos acostumamos com o cheiro de Jesus, com a voz de Jesus. E mesmo depois que passar aquela fase difícil, você nunca mais vai conseguir ficar longe dele. Agora preste muita atenção. Talvez você está aqui nesta manhã, ou ouvindo esta palavra, e talvez você está nessa situação. Talvez as circunstâncias da vida quebraram a sua perna. Talvez você está passando por um momento de dor, de dificuldade. E talvez você fale: Deus, eu não entendo o porquê dessa tristeza, eu não entendo o porquê dessa angústia. Mas o Senhor Jesus te trouxe aqui para te dizer que Ele quer curar você. Ele quer levantar você novamente. E você só vai ser curado quando você se aproximar do pastor Jesus. Não é um homem que vai te curar, não é o psicólogo que vai te curar, não é o dinheiro, não são as pessoas. É apenas o teu pastor Jesus que pode te curar. E Ele te trouxe aqui nesta manhã, e aonde essa palavra chegar, para te dizer que Ele vai curar a sua vida, Ele vai te levantar novamente. Ele permitiu a dor, Ele permitiu a dificuldade, para que você chegasse mais próximo dEle. Então nesta manhã, abra os teus olhos, abra os teus ouvidos, e se aproxime de Jesus. Se aproxime de Jesus. Não é a religião, não é a placa, mas é Jesus que é o teu pastor. E como disse o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor Jesus disse, e essa palavra é maravilhosa, no versículo 14, Ele disse no versículo 18: ninguém me tira de mim. As ovelhas de Jesus Ele não perde por nada, e Jesus não vai te perder. Jesus não vai perder a sua vida. Então nesta manhã, o Senhor está falando com você através do cajado. Com amor Ele está dizendo para você: venha para mais perto, se aproxime mais. Ouve a palavra, amado, porque se for necessário, Ele vai permitir a dor, mas não é necessário vir a dor. Ouça Jesus nessa manhã, se aproxime mais. Abandone aquilo que você sabe que não agrada a Deus. Saia dos lugares que você sabe que Deus não quer você lá. Se aproxime do pastor, porque você é a ovelha dele e ele não vai te perder. A ovelha animal é um ser irracional, mas você não, você é racional. Deus te deu inteligência, Deus te deu capacidade para tomar decisões. Então nesta manhã, tome uma decisão. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, entregue a sua vida para Jesus. Se você está afastado de Jesus, se aproxime de Jesus novamente. Caminhe com Ele, porque Ele é o teu pastor. Aleluia. Vamos orar. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Aleluia. Pai querido, no nome do Senhor Jesus, diante dessa palavra que acabamos de ouvir, que o Senhor Jesus é o bom pastor e nós somos suas ovelhas. Senhor, nós reconhecemos diante de Ti a nossa fragilidade. Senhor, nós reconhecemos diante de Ti que muitas vezes nós seguimos por caminhos que não são o melhor para nós, que muitas vezes nós perdemos a direção, que muitas vezes nós não obedecemos a Tua voz. Mas nesta manhã que nós possamos nos aproximar do nosso pastor Jesus novamente, que nós possamos permanecer dentro do rebanho, que nós possamos permanecer próximo do pastor Jesus. Senhor, se porventura tem alguém aqui nesta manhã, ou aonde esta palavra chegar, que está enfermo, que está angustiado, que o Teu Espírito Santo visite agora este coração. O Senhor sabe, meu Deus, que eu não preguei outra coisa aqui a não ser a Tua palavra e o Evangelho. E eu sei que o Teu Espírito Santo está aqui, porque eu sinto a Tua presença aqui neste lugar, ó Pai. Senhor, vai visitando agora este coração, vai arrancando agora esta angústia. Se porventura, Deus, existe alguma ovelha que está com alguma enfermidade nos seus ouvidos, cura neste momento. Ó Deus querido, se porventura existe alguém que está fora da direção, que o Senhor possa agora mostrar para nós a direção, que nós possamos ouvir a voz do pastor Jesus, e que a Tua voz nos dê o direcionamento, em nome do Senhor Jesus, ó Pai.
Se porventura alguém não entregou a sua vida para Jesus, que agora essa pessoa possa entregar a sua vida para Jesus. Diga: Senhor Jesus, entra agora no meu coração. Eu entrego a minha vida para Ti, como meu único e suficiente Salvador. Entrega a sua vida para Jesus. Você que está ouvindo esta palavra, diga: Jesus, eu entrego a minha vida para o Senhor. O Senhor é meu único e suficiente Salvador. Jesus é o nosso bom pastor. Esse é o nosso pedido ao Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e amém.